Aí E está eu ia tudo te muito perguntar, misturado, né? eu ia te perguntar uma coisa, puxando um pouco a sardinha, sobre, enfim, a farinha de mandioca e essa relação, Ah, né, muito interessante ali dos víveres e da crise do açúcar nesse momento. sim. Um dos textos chama Conchavo da Farinha, e um É, dos textos é justamente sobre essa questão do que eu chamei a espacialização do sistema econômico com a intervenção do governo geral na Bahia. Quer dizer, na segunda metade do século XVII, com a necessidade de enfrentar uma crise que ia se produzindo, que era uma crise não só da economia açucareira, mas resultado também da conjuntura das guerras holandesas, finalmente terminam em 1654, com a rendição dos holandeses nas tabocas, mas o governo geral do Brasil tem que enfrentar um quadro em que a administração, a gestão, o financiamento das tropas no Brasil, e eram muitas nesse momento que viviam em Salvador, milhares de soldados, passou a ser um encargo da Bahia, ou seja, da zona produtiva da Bahia, que tinha que manter essa gente, esses soldados, alimentados, vivendo, e o custo disso recaiu não só sobre a cidade da Bahia, mas sobre o Recôncavo e as vilas do sul da Bahia, em direção a Ilhéus. Ao sul da Bahia havia São Paulo, que era uma fortificação, o Forte de São Paulo, mas havia é, Cairu, Camamu, Boipeba, que eram vilas com menos densidade e que haviam se tornado produtoras de açúcar, mas que são convertidas em produtoras de alimento, sobretudo a farinha de hum, mandioca, né, que é o alimento fundamental todo o período colonial, é a exato. farinha de mandioca, que é uma apropriação de um Isso, sistema alimentar produtivo dos indígenas, que é isso, traduzido é, pelos portugueses, incorporado, e se torna essencial para o sustento das plantações de cana, dos engenhos de cana e das vilas, sobretudo a cidade de Salvador. Então, o governo geral vai interferir, junto com a Câmara da Bahia, para organizar o sistema produtivo, espacializando essa produção e especializando as vilas do Sul na produção de farinha, de alimento. Apesar de alguns desses moradores pretenderem produzir açúcar, eles são obrigados a produzir farinha a um preço tabelado para manter o fluxo de alimentação de Salvador, não só da vila, mas a vila que era também um lugar onde havia muitos soldados. Isso é muito interessante, porque também me ajudou a revelar como que a Câmara de Salvador, na verdade, atua junto com o governo geral, e aí eu fiz uma proposta de que a gente deveria interpretar que, no caso de Salvador, a Câmara, apesar de ser uma representação da oligarquia, da açucarocracia, dos produtores de açúcar, como mostrou Stuart e outros estudos, ela também participa do governo geral, na medida em que ela atua para organizar o sistema produtivo e, de alguma forma, organizar também os conflitos de interesse, as dissensões e tensões que surgem ao longo do século XVII, que só vai crescendo com o fato de que há uma crise do açúcar que vai se tornando cada vez mais clara a partir da década de 1670, 80, sobretudo, e é um pouco o tema aí do último capítulo, essa crise, né? Que é o capítulo chama O Mal do Estado Brasília. Então é isso. O livro é interessante, assim, a ideia de que são capítulos, textos mais ou menos isolados, mas como eu digo na introdução, são todos conexos, porque todos percorrem um discurso, uma narrativa, uma história dessa segunda metade do século XVII, sobretudo.